sou a professora Madalena e vamos para mais uma aula do projeto Aula em Casa, desenvolvido pelo Governo do Estado do Amazonas em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus. Vamos para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é sobre o eixo leitura e produção textual, conteúdo, acentuação gráfica, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Lembrando que a gente teve na aula anterior as paroxítonas como foco. Qual é a habilidade? Identificar diferentes situações de acentuação de palavras, relacionando-as com a tonicidade e depreendendo de regras. Ou seja, vamos trabalhar com regras também, assim como as paroxítonas. Agora, vamos para a aula de hoje. Um pouco mais sobre acentuação gráfica. Vamos observar as palavras que nós temos aqui. A palavra você, você. Eu gostaria que vocês observassem quando a gente lê você. Eu falo você ou eu falo você? A ideia aqui é que vocês entendam a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba que eu demoro mais. Açúcar. Açúcar ou açúcar? Página. Página, página. Vamos ver com calma cada palavra dessa, ok? Vamos passando. Aí eu tenho aqui. Leia a palavra você. Deixa eu pegar aqui e vamos lá. Você. O que eu costumo fazer com as nossas atividades aqui? Eu costumo colocar sempre um detalhe para que vocês observem. Como a palavra você, olha onde eu coloquei ela, aqui acima, ok? Você. Ou seja, ela tem um tom mais alto, ela tem mais força, ela é a sílaba mais forte. Ela vem, quando a gente for contar, eu quero dizer uma coisa para vocês, a gente vai contar de trás para frente, ou seja, de trás para frente. Essa daqui, ela é a última. Ela é a mais forte? É, porque eu não falo você, eu falo você. Ok? Vão observando essas diferenças aí, que eu vou passar para outra palavra. Você deve ter percebido que a sílaba C é pronunciada com mais intensidade que a sílaba vo e que fica localizada na última sílaba. Lembra que eu sinalizei isso para vocês. Vamos para a próxima. Leia a palavra açúcar. Foi a segunda palavra que a gente viu. Açúcar, ok? Açúcar. As duas, a sílaba A e K, elas estão aqui, paralelas. Elas são as que são as sílabas mais fracas. A mais forte, eu sempre estou sinalizando ela como a mais alta aqui. Ela fica como se fosse num degrau maior, justamente para vocês perceberem. Aí eu pergunto, você era a última sílaba que era mais forte. Açúcar é a penúltima sílaba. Fiquem espertos para isso, que depois a gente vai entender a regra por conta dessas sinalizações que eu estou fazendo aqui. Vamos ver aqui. Você deve ter percebido que a sílaba su é pronunciada com mais intensidade que a sílaba A e K. E que fica localizada na penúltima sílaba da palavra. Todas essas sinalizações que a gente está fazendo aqui, são as regras. As regras que eu vou me ater quando eu estiver escrevendo. Ou seja, penúltima sílaba. Penúltima sílaba, a gente sinalizou lá na palavra açúcar, que é a su. Vamos para a próxima. Leia a palavra página. Eu faço questão de pronunciá-la para que vocês identifiquem. Página. Olha só. Página. Ela fica onde? Ela fica na última, na penúltima ou na antepenúltima? Lembra a história do degrauzinho que eu falei para vocês? Ela está mais altinha aqui, Ela é a mais alta. Olha só onde ele fica, no degrau maior. Ela está mais alta, ela é a sílaba tônica. É isso que eu quero sinalizar para vocês.
Antepenúltima sílaba. Se fosse a última, era aqui. Penúltima, aqui. Antepenúltima, aqui. Ok? Você deve ter percebido que a sílaba pá é pronunciada com mais intensidade que as sílabas gi e na. E que fica localizada na antepenúltima sílaba. Olha aqui, ó. Antepenúltima sílaba da palavra. Classificação da sílaba tônica. Dependendo da posição que a sílaba tônica ocupa, as palavras com mais de uma sílaba classificam em... Vamos para cá. Eu tenho aqui oxítona, quando a sílaba tônica for a última sílaba da palavra. Eu faço questão, gente, de colocar as cores iguais, para que vocês se atentem, é para chamar a atenção de vocês, ó. Ok? Olha só as cores. Eu estou dizendo que oxítona, última sílaba. E sinalizo onde ela está aqui, ó, na palavra guaraná. Eu falo guaraná? Não, eu falo guaraná. Vocês têm que pronunciar dessa forma, para que vocês identifiquem qual é a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica, professora? É a mais forte. E aqui ela está na última, e ela é oxítona. Leia a palavra guaraná. Aquele exemplo que eu comentei agora a gente sinalizou ele aqui. Porque por meio do quê? De uma imagem, colocando novamente ela sobre o degrauzinho maior, que eu estou chamando aqui de degrauzinho maior, que é para vocês entenderem que ela é a mais forte. Ok? Guaraná. Ah, professora, ela está onde? Ela está na última sílaba. Se ela está na última sílaba, eu vou voltar aqui para a gente... Se ela está na última sílaba, ó, ela é oxítona. Vamos para lá de novo, ó. Última sílaba, oxítona, ok? Vamos de novo. Agora vamos. Já vimos a palavra guaraná, já conhecemos que na última sílaba, ela fica a mais forte, oxítona. Paroxítona, quando a sílaba tônica for a penúltima sílaba da palavra. Eu vou pronunciar a palavra água. Água. Ó, eu faço, olha só os íconezinhos, como se ele estivesse gritando, ou seja, dizendo que, sinalizando aqui que é a mais forte. Água, ó, água. Ok? Eu pergunto, ela tá na última sílaba ou na penúltima sílaba? Vamos ver. Proparoxítona. Eu estava falando antes da oxítona, agora eu estou falando da proparoxítona. Quando a palavra tônica for a antepenúltima, olha lá, antepenúltima, está demarcado aí de vermelho, que é para vocês ficarem espertos. Sílaba da palavra, nós vamos classificá-la como proparoxítona. Currículo. Ok? Currículo. Novamente, os íconezinhos aqui, ó, estão me mostrando que ela é a mais forte e que ela não é a última, ó. Ela não é a última, ela não é a penúltima, que ela é a antepenúltima. E quando ela for a antepenúltima, ela é proparoxítona. Ela não é paroxítona, ela é proparoxítona. Foque na regra. Deixa eu conversar aqui com vocês. Eu não falei para vocês que a gente ia aprender algumas regras? Na aula passada, a gente trabalhou bastante a paroxítona. Ah, professora, qual é a paroxítona? É a antepenúltima. Ou é a penúltima? Ou é a oxítona? Confuso, né? Então, vamos lá, vamos pensar aqui, vamos organizar nosso pensamento. Eu tenho que contar de trás para frente, ou seja, o final da palavra para o começo. Do final da palavra para o começo, eu tenho a última sílaba como oxítona. Eu tenho a penúltima sílaba como oxítona, a última, a penúltima,
paroxítona. E a antepenúltima, proparoxítona. Percebem a diferença das palavras? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Eu tenho. Vamos para cá. Deixa eu voltar aqui para sinalizar bem para vocês. A acentuação dos vocábulos. A gente vai ver a proparoxítonos. Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. Gente, olha só aqui, ó. Todas as palavras. Por que eu estou enfatizando? Para que vocês não esqueçam. Se a sílaba tônica for a antepenúltima, todas as palavras vão ser acentuadas, sem exceção. Olha o exemplo. Lâmpada, mágica, príncipe. Tá tudo aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Lâmpada, mágica, príncipe. Percebem? Ela tá na última? Não. Ela tá na última, ela tá na penúltima, no si? Não, ela tá na antepenúltima. E quando isso acontece, ela é o quê? Proparoxítona. Mais uma regra, acentuação dos vocábulos paroxítonos. Devem ser acentuados os paroxítonos terminados em. Deixa eu explicar aqui um pouquinho para vocês. Vem aqui comigo, vamos lá. O que acontece? Quando é a proparoxítona, ela me diz o seguinte na regra: todos deverão ser acentuados. Ou seja, se a sílaba tônica estiver lá e for a antepenúltima, ela tem que ser acentuada. Agora, a paroxítona, ela diz assim, não, só terminadas em determinadas letras, que é o que a gente vai ver agora, que eu quero que vocês prestem atenção. Venha para cá de novo, vamos lá. Devem ser acentuados os paroxítonos terminados em, ou seja, vai ter que terminar quais são? Vamos lá. Terminado com i, ou seja, ou i, ou ias. Juri. Olha só como ele é acentuado. Lápis. Não é terminado aqui, ó, com i e terminado com is, não é isso? É importante que vocês memorizem essa regra. Caso esqueça, mas se nós tivermos todo o tempo lendo, a gente memoriza a palavra inteira. Mas as regras nos ajudam na hora de produzir. Outra situação, aqui. Terminados em u ou us. Bônus, ok? Olha, terminado no us aqui. E vírus, ok? Uns, álbuns, fóruns. Percebem? A gente está falando do qual? A gente está falando da paroxítona. Ela é a última? Não. Eu tenho a última e a penúltima. Ela é a penúltima. Se ela é a penúltima, eu estou falando da paroxítona. Ou ãos. Órgão, bênçãos. Sinalize e foque na terminação. E ãs, singular e plural. Imã. Ah, professora, mas esse aqui não é acento também? Não, esse aqui, o tio, ele não é acento, ok? Ele está falando da sinalização, da nasalização. Ele não é acento gráfico, ok? Órfãs, da mesma forma, não é acento gráfico, tio. E aí, eu tenho que perceber, ou seja, as paroxítonas terminadas em i, is, us, uns, ãos e ãs são acentuadas. Vocês têm que lembrar da sílaba mais forte, verificar onde ela está localizada, se é na última sílaba ou se é na penúltima sílaba. Onde ela estiver localizada, vou lembrar da regra e vou acentuá-las.
Acentuação dos vocábulos oxítonos. Devem ser acentuados os oxítonos terminados em, da mesma forma que a paroxítona tinha acentuação, tinha regra, esse aqui também tem. As, Paraná, babás, es, café, jacarés, os, avô, avós, em, alguém, parabéns. Agora vamos realizar uma leitura, ok? Vem comigo. Hora de ler. Gambá. O gambá, também chamado de sariguê, saruê ou sarigueia na Bahia, mucura na Amazônia, timbu na Paraíba e em Pernambuco, caçaco no Ceará e no agreste pernambucano, micurê no Mato Grosso, raposa na região sul do Brasil, taibu, tacacá e ticacá em São Paulo e Minas Gerais e saurê. É um mamífero marsupial que habita desde o sul dos Estados Unidos até a América do Sul. Então, vocês prestaram atenção em todas as palavras que a gente leu? É uma novidade, não é verdade? Porque tem situações que a gente não sabia como era chamado o gambá. Olha só, aqui é mucura. Vocês já devem ter visto uma mucura por aí, né? Aqui no Amazonas é mucura. Em São Paulo tem uma outra denominação. Em Pernambuco, olha só como as palavras vão mudando. Mas o interessante aqui desse texto é que eu queria que vocês vissem a acentuação gráfica, pensassem nas regras que a gente aprendeu. Então, memorizem um pouco, a gente vai retomar agora no exercitando, a gente vai exercitar um pouquinho e vai retomar com esse texto. Vamos lá? A gente acabou de ler e viu um pouco sobre a vida do gambá. Retomaremos o texto agora e eu gostaria que vocês percebessem que as palavras que estão demarcadas aqui, elas estão acentuadas, tá? Então visualize bem aonde é que é a localização de cada acentuação dela. Se é na última, se é na penúltima, ok? É interessante que vocês relembrem as regras que a gente aprendeu das oxítonas, das paroxítonas, né? E das proparoxítonas. Todas elas têm uma regra e a gente aprendeu isso hoje. Por que eu escolhi esse texto? Para vocês saberem um pouco mais do gambá e identificarem aqui, ó, a boa parte das palavras que estão em destaques, elas estão acentuadas. E eu gostaria que vocês visualizassem e levassem e rememorassem a regra que a gente aprendeu hoje e classificassem elas para a gente nessa atividade, ó. Só quero que vocês lembrem que a gente conta de trás para frente, tá? Eu tenho a última, eu tenho a penúltima e tenho a antepenúltima, tá bom? É importante que vocês sinalizem isso, porque isso vai ajudá-los na hora de lembrar das regras e classificar, ok? Vamos para lá, vamos para a pergunta. Vocês vão retirar do texto as palavras e colocar as suas regras de acentuação. Eu gostaria que vocês tirassem do texto 6 palavras oxítonas. Lembre-se que as palavras a gente já deixou marcada para vocês, está destacada, vai ser mais fácil. E também 2 palavras proparoxítonas, tá bom? Agora esse tempo é para vocês lembrarem da regra que a gente aprendeu, pensarem um pouquinho, verificarem as palavras que estão destacadas, a localização da sílaba tônica. Vou dar umas dicas. A sílaba tônica é a mais forte, aquela mais forte, ok? Então não esqueçam. Vamos lá?
façam a atividade de vocês, que daqui a pouco a gente volta para resolver, tá bom?
Ah, eu imagino que vocês tenham acertado. Sabe por quê? Porque passamos a regra, dei a dica, o texto estava todo demarcadinho, sinalizando direitinho quais são as palavras que eu vou ter que pegar lá e colocá-las lá na minha primeira questão, na minha segunda questão. Eu vou lembrar das regras e vou sinalizar. Agora a gente vai ver. Vamos lá? Para correção? Lido o texto, a gente já leu o texto, já viu, verificou quais são as palavras que estão demarcadas aqui, tá bom? Todas as palavrinhas, onde está a sílaba tônica, tudo isso já foi feito. Vamos para a correção. Mais uma parte do texto. Vamos lá. Eu pedi que vocês retirassem do texto as palavras e colocassem as suas regras de acentuação. Vocês conseguiram achar 6 palavras oxítonas nesse texto? E aí? Conseguiram? Deixa eu voltar para o texto aqui, só para a gente fazer uma busca aqui. Ok? Gambá. Será que é oxítona? E aí? Também. Será que é oxítona? Sariguê. Será que é oxítona? Saruê. Será que é oxítona? Amazônia. Amazônia já sai diferente, ó. Gambá. Também saruê. Só, agora vamos ver as respostas. Aqui. Olha só. 6 palavras oxítonas. Eu espero que vocês tenham acertado. Nós temos as 6 aqui. Sariguê, saruê, micurê, oxítonas terminadas em é. Lembra que a gente viu lá na nossa regrinha? Gambá, Ceará, são o que, gente? Oxítonas terminadas em A. As próximas palavras. Também, oxítona terminada em Entenderam? Todas elas são oxítonas, certo? Isso é fato. Por quê, professora? Porque estão na última sílaba. Isso eu já descobri. Só que por que elas são acentuadas? Uma porque termina em E, a outra porque termina em A, e a última também porque termina em EN. É a mesma regra das paroxítonas, mas elas são com terminações diferentes. Vamos para a segunda questão. Pedi que vocês tirassem somente 2 proparoxítonas. O que eu posso lembrar das proparoxítonas? Gente, ela é mais fácil. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Elas já estavam demarcadas lá. Vamos ver a resposta. Amazônia, mamífero e América. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Viram aí? Não foi nada difícil, certo? Então, aqui eu acredito que vocês tenham acertado, porque a proparoxítona, ela é uma regra geral. Ela me diz que todas são acentuadas, então ela é mais fácil. Então, deixa eu dar umas dicas para vocês agora. O que eu quero que vocês percebam? Que ajuda também, as regras ajudam. Na hora de produzir, e pratiquem muito, porque só a prática que vocês vão conseguir. Como? Fazendo leituras de várias coisas. Se você não tem o livro didático em casa, mas tem uma revista, tem alguma coisa, vocês também podem praticar quando vocês estiverem fazendo mensagenzinhas no celular. Gente, acentuam. Vocês não estão aprendendo a regra? Coloca na vida de vocês. Isso é importante. A gente não está aprendendo as coisas só por aprender, só para pegar uma nota ou coisa parecida. Não, vocês estão aprendendo para aplicar no dia a dia de vocês. De que forma? Mandando uma mensagem no WhatsApp, mandando um bilhetinho. Entenderam a importância de estar aprendendo tudo isso? Ah, professora, mas é regra. É regra, mas nos ajudam na hora de produzir, nos ajudam para que a pessoa também entenda, porque tem palavras, gente, que ela, por exemplo, na aula anterior que a gente trabalhou com a paroxítona, a palavra contar, por exemplo, se eu quero contar alguma coisa, eu até usei um exemplo lá, contem aos seus pais sobre a aula de hoje, aí eu digo assim, né? É uma situação de contar, né? Conversar, alguma coisa nesse sentido. E a outra, ó, contém. É diferente, porque a sílaba tônica, ela vai vir na última sílaba. E quando eu digo contem, a sílaba tônica vai vir na
Eu tenho a última, a penúltima. É diferente. E aí, quando a gente aprende a escrever, a gente aprende a regra, a gente coloca na nossa... aplica ela no nosso dia a dia. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham aprendido na aula de hoje e agradeço a participação de todas vocês e acredito que em cada aula vocês vão se dedicando cada vez mais. A gente teve um paralelo todinho de trabalhar as acentuações. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Então vamos lá. Aí, vamos fazer um paralelo, uma mistura de tudo que a gente fez hoje, comentar um pouco. O que aprendemos hoje? Aprendemos que na língua falada, a própria pronúncia indica qual é a sílaba tônica. Quando eu falo na língua falada, deixa eu explicar um pouquinho para vocês essa situação de língua falada. O que eu digo, o que eu penso? Quando eu digo língua falada, porque na oralidade, gente, a gente muda a entonação. O que é entonação, professora? É a forma como a gente pronuncia. Eu tenho uma forma de pronunciar mais forte determinadas palavras. Lembra do exemplo também? Ó, também. Ele me faz demorar um pouquinho no em, que também está lá uma regra que me diz que tem que acentuar e tal. Mas o que eu quero que vocês entendam é que na língua falada a gente consegue perceber pela forma como a pessoa fala. Contém, parágrafo. Parece que eu estou visualizando algum acento lá. Não, eu não estou visualizando, mas eu estou falando de uma forma onde evidencia que aquela sílaba lá é mais forte. Então, é isso que a gente está querendo dizer aqui para vocês. Né? Contém. Na própria fala a gente percebe. Quando a gente vai para a escrita, já é diferente. Ela está lá, ela está posta. Se alguém vai ler sem o acento, pode ser que seja uma palavra diferente, porque às vezes as palavras se escrevem iguais, mas acentuam-se diferente e têm significados diferentes. A fala, ela me dá uma dica legal. Como, professora? Porque eu demoro naquela sílaba. Agora, na escrita, é por meio da acentuação. E quando ela não é acentuada, a gente percebe porque a gente, no nosso dia a dia, a gente ouve muitas pessoas pronunciar aquela palavra. Porque tem palavra, tem sílaba que ela é a mais forte, mas ela não é acentuada. Mas isso não quer dizer que ela não é tônica, tá bom? Vamos para cá. Na língua escrita, porém, nem sempre conseguimos identificar. Falei um pouco sobre isso para vocês. Aprendemos que para nos ajudar na escrita de algumas palavras que possuem acento gráfico, existem regras. Essas regras que a gente viu agora, elas são justamente para nos ajudar na hora da escrita. Tais quais ou seja, a gente aprendeu as regras das oxítonas. Quais são as oxítonas, gente? Vamos dar uma lembradinha. As oxítonas, elas estão na última sílaba. As paroxítonas, elas estão na penúltima sílaba. E as proparoxítonas estão na antepenúltima, tá? Só pra gente lembrar. Última, penúltima, antepenúltima. Repetindo. Última oxítona, penúltima paroxítona e antepenúltima proparoxítona. A regra mais simples é das proparoxítonas. Lembrem lá, todas são acentuadas. A oxítona tem que observar as terminações. A paroxítona tem que observar as terminações das palavras. Voltando aqui, só para rememorar. Oxítona, olha só, Guaraná. Ela está mais forte aqui no final, ok? Ela é oxítona. Ela está no final. Ela é a última. Vamos para a próxima. Paroxítona. Ela está na última, gente? Não. Ela está na... Tem a antepenúltima aqui? Não. Tem a penúltima. Então, ela é paroxítona. Agora, a gente vai conversar um pouquinho para a gente lembrar das atividades, de todas as atividades que a gente fez. De que forma?
A gente já trabalhou as paroxítonas, a gente já trabalhou os acentos gráficos, lembra? E agora a gente está rememorando um conjunto. Quando eu digo um conjunto, porque a gente antes trabalhou só a paroxítona, hoje a gente pegou a oxítona, paroxítona e proparoxítona. A gente falou do acento agudo, do acento circunflexo. Então, caso vocês tenham a possibilidade de olhar em texto, em algum lugar que vocês tenham para visualizar, faça o seguinte: se vocês puderem circular a palavrinha, identificar, colocar no caderninho de vocês a regra que vocês aprenderam, é um meio de exercitar. A gente conta com a participação de vocês em cada aula. Se o papai, o responsável, a mamãe não pode estar do nosso lado, que acontece de não estar, mas se esforcem. Se esforcem como a gente está se esforçando aqui. A gente está aqui por vocês. Eu sei que vocês estão se esforçando, sim, porque a gente acaba sabendo. Isso é gratificante, tá bom? Então, eu conto com vocês para a próxima aula. Não deixem de assistir e, além disso, eu peço que vocês olhem nos livros, cadernos, revistas, jornais e vão circulando as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Da mesma forma que a gente fez a atividade aqui, vocês podem circular lá, copiar e colocar a regra, tá bom? Até a próxima. Grande abraço.